A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Bem-vindos a mais um Raio-X da Bíblia. Começamos, como de costume, com uma oração. E hoje tomamos o Salmo 119, versículos 10 a 15. Salmo 119, versículos 10 a 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo o coração eu vos procuro. Não permitais que eu me aparte dos vossos mandamentos. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Sede bendito, Senhor. Ensinai-me as vossas leis. Meus lábios enumeram todos os decretos da vossa boca. Na observância das vossas ordens eu me alegro, muito mais do que em todas as riquezas. Sobre os vossos preceitos meditarei e considerarei os vossos caminhos. Amém. Então, mais uma vez, bem-vindos, queridos ouvintes, ao nosso programa Raio-X da Bíblia. O nosso tema hoje é as cinzas na Sagrada Escritura. As cinzas na Sagrada Escritura. E veremos também alguns ensinamentos práticos para o cristão. Então faremos uma visão geral deste símbolo tão importante na Quaresma, as cinzas, uma visão geral na Sagrada Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Depois iremos também tirando alguns ensinamentos práticos para a nossa vida cristã de cada dia. Começamos com o Antigo Testamento. A cinza em hebraico diz-se eper. Encontramos no Antigo Testamento frequentemente um binômio, pó e cinza. Em hebraico se diz apar va eper. Apar va eper. Então, é um binômio, são dois substantivos, dois termos, são usados quase sempre juntos, porém nós vamos abordar só o termo eper, que é cinza, muito usado na Bíblia hebraica do Antigo Testamento. A Bíblia usa este termo visando sugerir aos crentes de Israel, aos israelitas, atitudes espirituais que também a Igreja assume e propõe para o cristão, sobretudo durante o tempo da Quaresma. O primeiro trecho, vamos olhar, Gênesis 18, 26 a 27, diz o texto: O Senhor disse: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: Não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Então, dizíamos aqui neste diálogo, não é? Diálogo entre o anjo e Abraão. Abraão diz: Não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Então, aqui Abraão usa o termo cinza para significar uma profunda humildade, e neste trecho de Gênesis 18, 26,
e 27, quando ele diz: eu sou cinza, Ani Eper, eu sou cinza, Ani Eper em hebraico. Então aqui é esta profunda humildade com que ele intercede pela cidade, neste caso a cidade de Sodoma. Agora esta atitude de profunda humildade, digamos, de interceder por alguém ou por um povo, por uma pessoa na humildade, é uma atitude que o cristão deveria abraçar sempre que estiver a fazer uma oração de intercessão. Esta humildade, quando Abraão diz: sou cinza, Ani Eper. De fato, só assim é que Deus pode escutar a nossa oração de intercessão. E é comum intercedermos. O tempo da Quaresma é um tempo para intercedermos pelos pecados dos outros. Intercedermos pelos outros. Então, a oração de intercessão é válida quando é feita na humildade. Então, sempre que intercedermos por alguém, devemos assumir esta atitude de Abraão: Ani Eper, quer dizer, eu sou cinza. Então, o que eu peço não o mereço, eu não sou nada. O que eu peço pelo meu irmão, pelo meu familiar, o que eu peço pela minha cidade, o que eu rogo a Deus pelo meu país, nós não o merecemos, eu não o mereço, mas o peço com muita humildade para que Deus me dê, para que Deus me conceda de sua livre vontade. Então, é muito importante esta atitude, este primeiro significado da cinza, que tomamos, que colhemos do trecho de Gênesis 18, 26 a 27, das palavras de Abraão: não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Embora seja eu cinza, Ani Eper. É uma atitude que todo cristão deveria redescobrir na oração, sobretudo no tempo da Quaresma. Um tempo para interceder pelos outros, um tempo para interceder pelas cidades, um tempo para interceder pelo povo, um tempo de intercessão pelos nossos familiares, mas sempre com esta atitude de que nós somos cinza, nós não somos nada, não exigimos de Deus nada, o pedimos com muita humildade. O segundo trecho bíblico é o livro de Esther, capítulo 4, então versículo 1, também o versículo 4. Então, estes dois versículos do capítulo 4 do livro de Esther. Mardoqueu, o primo da rainha Esther, perante o anúncio do extermínio dos judeus, cobre-se de cinza como símbolo da dor que invadia o seu coração. É importante, Esther 4, capítulo 4, versículo 1 a 4, quando Mardoqueu soube o que se tinha passado, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e de cinza. Em seguida, percorreu a cidade dando gritos de dor. Cada província, em toda parte onde chegavam a ordem do rei e seu edito, havia grande desolação entre os judeus. Jejuaram, choraram e fizeram lamentações. E muitos se deitavam sobre o saco e a cinza. Então aqui temos dois textos, livro de Esther do capítulo 4. Primeiro é o Mardoqueu, sabe o que tinha passado e rasga suas vestes, cobre-se de saco e de cinza. Em seguida, percorre a cidade, dando gritos de dor. Então, cinza tem a ver com este sentir a dor pelo sofrimento do povo, o
que Mardoqueu faz aqui. Então, ele, ao cobrir-se de cinza, queria simbolizar a dor que ele sentia pelo seu povo. Isto é muito importante. Nós também, para o cristão, a cinza da quaresma é mesmo o símbolo da dor que sentimos pelo povo. Então, isto é muito importante, tomar o significado de éper, cinza, a partir do texto bíblico. Então, isto ajuda-nos a não simplesmente receber a cinza, na quarta-feira de cinza, pensando que é um símbolo até supersticioso, quase mágico, e nos esquecemos destes significados muito profundos que a Sagrada Escritura dá a este símbolo da cinza, ou este receber a cinza ou cobrir-se de cinza. Então, repito, Mardoqueu, neste capítulo 4 de Esther, e ele, perante o anúncio do extermínio dos judeus, cobre-se de cinza como símbolo de dor, essa dor que invadia o seu coração. Então, o tempo da quaresma é esse tempo em que todos sentimos uma dor profunda pelos acontecimentos, não é? Que afetam o nosso povo, pela situação do nosso povo, pela realidade do nosso povo. Então, o tempo da quaresma é um tempo de fato privilegiado para fazer a experiência da dor pelo sofrimento do nosso povo. E isto vale não só para os missionários, para os consagrados, mas para todos, também para os leigos. Sentir a dor pelo sofrimento do povo. Então, ao recebermos as cinzas, nos estamos a comprometer a sentir a dor do nosso povo, sentir o sofrimento do nosso povo, a sofrer com o nosso povo. Este é um significado muito, muito interessante e muito importante na vida do cristão, porque a cinza que recebemos não é uma coisa mágica, imediatamente ou magicamente nos lava do pecado ou nos protege do mal, mas tem este significado muito importante. E o que recebe a cinza, o cristão que recebe a cinza, compromete-se, é um compromisso. O cristão compromete-se a sentir a dor pelo sofrimento do seu povo. Dor da guerra, a dor da morte, das doenças, a dor da opressão, a dor da corrupção, a dor, todo tipo de dor. Então, o cristão, ao receber a cinza, como Mardoqueu, ao cobrir-se com a cinza, e ele queria simbolizar a dor que ele sentia no coração pelo sofrimento do seu povo. Outro trecho bíblico importante neste pretendermos entender o que as cinzas significam na Sagrada Escritura é Job 30, versículo 19. Diz Job: Deus julgou-me no lodo e eu me confundo com a poeira e a cinza. Repito, são palavras de Job, capítulo 30, versículo 19. Deus julgou-me no lodo e eu me confundo com a poeira e a cinza. E temos o que aprendemos, o que detectamos em Job é estar sempre consciente da transitoriedade da vida. Estar sempre consciente da transitoriedade da vida. Alguns acontecimentos da vida recordam-nos de que somos passageiros. Então, esta é uma atitude importantíssima também para a quaresma, irmãos. Esta consciência da transitoriedade da vida.
quando Job diz: eu me confundo com a poeira e a cinza. Eu sou como poeira e cinza. Eu sou nada, sou transitório, sou passageiro. Então, alguns acontecimentos da nossa vida, irmãos, recordam-nos de que somos passageiros. Não apenas as doenças e a velhice, mas também os acontecimentos do mundo nos remetem à realidade da transitoriedade da vida. Não é só a morte que nos recorda que somos passageiros, não é só a doença, as doenças graves, não são só as doenças graves e crônicas que nos recordam que somos passageiros, não são só as mortes que nos recordam que somos passageiros, mas também toda a realidade pode recordar-nos que somos transitórios. O que devemos fazer sobretudo durante a Quaresma, pedir a Deus a graça de ler o sentido, o significado da vida, da realidade da nossa existência. Tudo o que acontece nas nossas vidas pode recordar-nos que somos transitórios. Não precisamos de experimentar uma doença grave, ou a morte, ou um acidente, para recordarmos que somos transitórios, que somos passageiros neste mundo. Mas todos os acontecimentos da nossa vida, também os acontecimentos alegres da nossa vida, se lidos numa perspectiva de fé, podem recordar-nos que somos transitórios. Repito, também os acontecimentos alegres, também os momentos alegres da nossa vida podem recordar-nos que somos transitórios. Quarto trecho bíblico que gostaria de propor a nossa reflexão é Job 42:5. Job 42:5. Diz Job: meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. Diz no versículo 6: é por isso que me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Interessante, dizíamos na introdução que este binômio pó-cinza é usado frequentemente nos textos do Antigo Testamento, não é? Mas que nós abordaríamos só o termo cinza por enquanto, não é? Claro que aqui a Bíblia usa este binômio porque, de fato, tem a mesma raiz. Já dissemos isso na introdução, não é? Os termos em hebraico, apar, va-eper, têm a mesma raiz. Pó e cinza, apar, va-eper, tem a mesma raiz. Por isso é que os autores do Antigo Testamento usam este binômio para reforçar a inutilidade do homem, como dizíamos antes, esta transitoriedade, este ser passageiro pelo mundo. Mas nós não nos vamos deter muito no binômio como binômio, mas o nosso tema é cinza na Sagrada Escritura. Então aqui Job 42:5. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. Versículo 6. É por isso que me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Ora, que arrepender-se no pó e na cinza, retratar-se no pó e na cinza, é muito importante amar os dois versículos juntos, capítulo 42, o versículo 5 e o versículo 6, sobretudo o versículo 5, quando diz: agora meus próprios olhos te viram. Então eu me arrependo no pó e na cinza. Meus olhos te viram, Senhor meu Deus.
por isso que eu me arrependo no pó e na cinza. Então aqui é interessante notar que alguns irmãos recebem cinza, mas não fizeram a experiência de ver o Senhor. Então, sem esta experiência de ver o Senhor quer dizer tocar o Senhor, fazer uma experiência com Deus, não é possível arrepender-se, e vão também é o gesto de receber as cinzas. É inútil receber as cinzas se não há esta vontade de ter uma relação com Deus, ver Deus, tocar Deus na minha vida, e se não há a vontade, se não há este compromisso em arrepender-me do meu pecado. Então, aqui Job 42, versículo 4 e 5 é particularmente interessante, porque o versículo 5 é sobre ver o Senhor, e ele conclui que porque viu o Senhor, então eu me arrependo usando pó e cinza. Então, nós agora, quarta-feira de cinzas, talvez outro dia, nós recebem a cinza. Mas será que aquele que recebe a cinza fez a experiência de ver o Senhor? É uma mulher ou um homem, é um jovem que viu o Senhor, que fez uma relação com Deus. Alguns irmãos só recebem as cinzas, né? Não se preparam. Então aqui a importância de preparar-se com a oração, de ver o Senhor na oração. Antes de ir receber as cinzas, eu deveria ter um momento para preparar-me, um momento de oração para preparar-me, porque aquelas cinzas, com aquelas cinzas eu vou dizer ao Senhor que quero entrar no caminho de conversão através da cinza. Mas para isso eu devo fazer a experiência com o Senhor, mesmo que seja uma experiência breve com o Senhor na oração, e eu devo fazê-la antes de receber as cinzas. Outro texto bíblico é Daniel 9:3. Daniel 9:3, vamos também tomar Jeremias 6:26. Estes dois textos juntos. Daniel 9:3 diz: volvi-me para o Senhor Deus, a fim de dirigir-lhe uma oração de súplica, jejuando e me impondo o saco e a cinza. Jejuando e me impondo o saco e a cinza. Volvi-me para o Senhor Deus, a fim de dirigir-lhe uma oração de súplica, jejuando e me impondo o saco e a cinza. Jeremias 6:26 podemos tomar também para compararmos um bocado estes dois textos. Jeremias 6:26. Ó filha de meu povo, veste o saco, revolve-te nas cinzas, cobre-te de luto como se fora por um filho único, e ecoem teus amargos gemidos, porquanto vai cair de repente sobre nós o devastador. Então, Daniel, o versículo 3 do capítulo 9 é sobre a oração de súplica através da cinza. Quer dizer que a cinza é em si uma súplica. Melhor, a cinza pode predispor-nos a fazer uma súplica a Deus. Diz depois Jeremias 6:26, porquanto vai cair de repente sobre nós o devastador. Então, a oração de súplica, então, ao recebermos a cinza, estamos fazendo uma oração de súplica
uma oração de súplica forte, como que gritando, como Daniel, um grito de súplica. Então, o símbolo das cinzas, visto deste ponto de vista, é uma oração de súplica por mim. Antes víamos a oração de intercessão no primeiro significado de Abraão, que intercedia através das cinzas. Aqui é mais o próprio profeta que faz uma súplica por si também, por si mesmo. Depois, Jeremias 6:26 também repete ou retoma a questão da súplica pelo povo. Aqui é tempo da quaresma, tomando estes dois textos, Daniel 9:6, Jeremias 6:26. O tempo da quaresma é um tempo de súplica. Pela devastação, pelo pecado que está a devastar o mundo e pelo pecado que está a devastar a minha vida. Então é um tempo muito forte para reconhecer o impacto negativo do pecado na minha vida pessoal. O impacto negativo das minhas ações pecaminosas, das minhas escolhas guiadas pelo demônio, por Satanás, tem consequências negativas que geralmente nós não os tomamos em consideração, não temos tempo para tomá-los em consideração. Então, o tempo da quaresma é um tempo privilegiado para, na oração, fazermos súplica pelas consequências negativas do pecado na minha vida pessoal e do meu povo. Isto é uma atitude muito profunda. Se conseguíssemos todo cristão, todo aquele que recebe a cinza, fazer com que esse gesto das cinzas seja uma súplica pelas consequências tão negativas, diz o texto, tão devastadoras do pecado no mundo. Que seria profundo, seria um exército de homens e mulheres que suplicam a Deus pelas consequências devastadoras do pecado na minha vida pessoal, mas também na vida do meu povo, na vida do mundo. Um texto bíblico é Isaías 58:5. Isaías 58:5. E tomaremos também o versículo 6. Versículo 5 diz o seguinte: o jejum que me agrada, porventura, consiste em um homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum, um dia agradável ao Senhor? Aqui existe uma evolução na ênfase do significado cinza. Enquanto que os textos anteriores enfatizavam a importância da cinza como um símbolo, aqui Isaías 58 é como que vem relativizar esse símbolo. Não porque Yahweh, Deus, o Senhor Deus, não queira que continuemos a usar as cinzas, mas Deus coloca estas perguntas através do profeta Isaías. Jejum que me agrada, porventura, consiste em um homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum, um dia agradável ao Senhor? Esta é uma reflexão muito séria que deveríamos fazer todos nós,
que recebemos a cinza. Então, Deus não quer abolir, de fato, a tradição que temos também na igreja, a tradição da quarta-feira das cinzas. Este texto não é para abolir as cinzas, mas é, mais uma vez, para irmos ao significado bíblico que as cinzas recebem. E acabamos de abordar alguns significados: a humildade, a súplica, a intercessão, entre outros. Também aqui já a pergunta que Deus coloca ao seu povo através de Isaías. Pois ele mesmo responde. Deus responde no versículo 6, capítulo 58 de Isaías: sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor Deus, é romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. Então, aqui estamos perante o compromisso na sociedade. Quer dizer, ao recebermos as cinzas, nos comprometemos a fazer alguma coisa na sociedade, o compromisso social pela paz, não é? Pela harmonia na sociedade, pela reconciliação, o compromisso social do cristão é bem forte nesta afirmação do Senhor, que não é suficiente receber a cinza para poder agradar ao Senhor. Eu posso receber a cinza todos os anos, mas se depois eu não faço nada para transformar o meu bairro, a minha família, a minha sociedade, o meu país, e eu perante a situação de injustiça não faço nada, perante a situação de corrupção eu não faço nada, perante a opressão dos pobres eu não reajo, não digo nada, nem faço nada. Então eu não posso agradar o Senhor. Convido-vos a uma pausa, a uma breve pausa. Voltamos dentro de poucos instantes. Rude cruz se ergueu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, demorei, eu a vou proclamar.
Bem-vindos então a esta segunda parte do nosso raio-x da Bíblia hoje, cujo tema é as cinzas na Sagrada Escritura e algumas aplicações práticas, não é, à nossa vida. Vamos então, bem-vindos a esta segunda parte. Até aqui, na primeira parte, tratamos textos do Antigo Testamento. Esta segunda parte vamos considerar alguns textos do Novo Testamento. Dissemos que no Antigo Testamento o termo hebraico usado para significar cinza era éper. Agora no Novo Testamento já os textos escritos em grego, então o termo usado é spodos. Spodos. Ora, spodos quer dizer cinza. Aí também encontramos um binômio, assim como no Antigo Testamento tínhamos aquele binômio pó e cinza, não é? Apar, éper. No Novo Testamento temos outro binômio, quer dizer saco e cinza. Se usa o binômio sacos kai spodos. Sacos kai spodos. Aqui também não vamos tratar este binômio, vamos tomar só o segundo termo, spodos, cinza. Mateus 11:21, Jesus usa uma expressão que aparece só uma vez. Ele a usa uma vez, mas aparece duas vezes nos evangelhos, em Mateus e Lucas, não? Em Lucas 10:13 e Mateus 11:21. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, diz Jesus, porque se a manifestação do poder de Deus operada em vosso meio tivesse sido em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o saco e a cinza. E o mesmo se repete em Lucas 10:13. Para que a manifestação do poder de Deus visa provocar nos ouvintes conversão do pecado. Os prodígios de Deus deveriam levar-nos a reconhecer a nossa fragilidade humana, o nosso pecado, e deveriam levar-nos a abraçar o caminho da conversão. Quando Jesus diz, ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se a manifestação do poder de Deus operada em vosso meio tivesse sido em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o saco e a cinza. Aqui, esta única afirmação de Jesus em que ele fala em que ele usa este binômio saco e cinza, mas diz que perante a manifestação dos prodígios de Deus, um verdadeiro crente deveria cobrir-se de saco e cinza. Perante os prodígios de Deus, perante os milagres de Deus, perante as maravilhas de Deus, as pessoas, os crentes deveriam cobrir-se de cinza e pó. Reconheço que é um texto difícil, mas
que Jesus quer dizer aqui é que as coisas más, guerras, morte de um familiar, de um amigo, fenômenos naturais, mudanças climáticas, epidemias, que geralmente tendem a provocar em nós tristeza, até diria a empurrar-nos no caminho da conversão, mas Jesus quer que não só, dizíamos também na primeira parte, não só as coisas más, mas também os prodígios de Deus, as maravilhas de Deus, a cura, a riqueza, o bem-estar, a paz, o bom trabalho, os bons filhos, a boa esposa, o bom esposo, a paz na família. Tudo isso deveria suscitar a atitude de constante conversão. Isto por quê? Porque as coisas boas tendem a distrair-nos. Quando tudo vai bem, quando estamos com boa saúde, estamos em paz com todos, recebemos de Deus uma cura, temos bens materiais, um bem-estar, gozamos do bem-estar, temos bom trabalho, então já tendemos a retratar-nos, a não abraçarmos o caminho da conversão. Então, Jesus diz aqui, ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque as maravilhas que foram feitas em ti não provocaram nada em ti. Agora, isto é assim mesmo, irmãos. Deus continua a fazer maravilhas em nós, na nossa vida, nas nossas famílias. Deus faz muitas maravilhas, muitos milagres. O milagre da vida, o milagre da saúde, o milagre do trabalho. Muitos milagres o Senhor faz na nossa vida. E nós, infelizmente, tendemos a retratar-nos e não abraçamos o caminho da conversão. Ficamos distraídos. Então, ai de ti, fulano, ai de ti, podemos pôr os nossos nomes, ai de ti, Joaquim, ai de ti, Antônio, ai de ti, Maria, ai de ti, Fernanda, porque se esses milagres que Deus fez na tua vida, se essa proteção, se esse amparo, se esse carinho, se esse amor que Deus derrama na tua vida tivesse sido derramado numa outra pessoa, essa outra pessoa ter-se-ia convertido, teria abraçado o caminho da conversão. Agora, este processo de dar-se conta do que Deus faz e também daí abraçar o caminho da conversão é sustentado, é suportado pelo sangue do Cordeiro. Gostaria de terminar com este texto, são textos do livro de Hebreus 9, 11 e 14 e também do livro do Apocalipse. Quer dizer, todo este processo de uso de cinzas, humildade para a súplica, para a conversão, para a oração de intercessão, tudo que acabamos de abordar até agora, também este último texto de que Deus faz maravilhas em nós e que perante essas maravilhas deveríamos cobrir-nos de cinza, segundo Lucas 10, 13 e Mateus 11, 21, quer dizer, deveríamos também abraçar o caminho da conversão perante a tão grande bondade de Deus na nossa vida, mas não podemos fazê-lo sem a ação santificadora do sangue do Cordeiro, da salvação. Então, este também é uma verdade muito rica, muito profunda. Por tempo da Quaresma faremos via sacra,
muitas comunidades. Então, o que é essa via sacra? Então, é mesmo esse abraçar, esse abrir-nos à ação santificadora do sangue do Cordeiro. E não podemos abordar o tema da cinza sem abordarmos a santificação da ação do Cordeiro, que a ação do Cordeiro opera em nós. Então não é a cinza que me santifica, não é a cinza que me converte, mas é o sangue do Cordeiro. Diz Hebreus 9, 11 a 14. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, sem levar consigo sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna, uma santificação, uma salvação eterna. Versículo 13. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, cinza de uma vaca, spodós da maleos, a cinza de uma vaca, spodós da maleos, diz a cinza de uma vaca com que se aspergem os impuros, santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Então, isso está claro, que não é a cinza da vaca, porque a propósito, aqui fala-se desta cinza de uma vaca, spodós da maleos, porque era a vaca oferecida no templo, era queimada. Então com a cinza da vaca queimada, os crentes se cobriam a cara ou a cabeça para pedir a purificação purificação da sua alma e também do seu corpo, pedir proteção também da sua vida e do seu corpo. Agora aqui a carta aos Hebreus desafia isso, diz que o que santifica é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que santifica o crente. Agora diz que então durante a quaresma vamos, ao recebermos a cinza, se não abraçarmos o processo, dizíamos, de conversão e de redenção, de purificação da nossa consciência, diz aqui, purificação da nossa consciência das obras mortas, não poderemos ser servidores do Deus vivo. Então, esse gesto, o símbolo das cinzas, visa levar-nos a tornar-nos servidores, servos do Deus vivo. Então, quarta-feira de cinzas, as igrejas estão lotadas, cheias, mas infelizmente nem todos, mas alguns não são servidores do Deus vivo, porque não abraçam a lógica da cinza, não é? Da cinza como um símbolo de redenção e de santificação. Ficam no sentido do que, infelizmente, se dá a cinza como uma coisa mágica para mim, para a proteção da minha família e dos meus filhos, do meu bebê. Mas aqui está clara a carta aos Hebreus. É para a santificação, é para a conversão e, sobretudo, é para o serviço do Deus vivo. O caminho quaresmal tem como meta última a salvação e essa plena comunhão com Deus, que depois encontramos no livro do Apocalipse,
capítulo 7, o livro do Apocalipse, capítulo 7, muito profundo nesse tema, não é? A nossa vida de redenção, de santificação, de salvação, que para nós simbolizamos também na Quaresma, a partir da administração das cinzas, mas a meta última é a plena comunhão com Deus na Assembleia Celestial. Apocalipse 7, 9. Em seguida, de João, de uma tal multidão impossível de contar. Eram de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé vestidos de branco, diante do trono e diante do Cordeiro, e tinham ramos de palmeiras nas mãos. Versículo 10. Diziam com voz muito forte: salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam de pé à volta do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostraram-se por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus, todo sempre. Amém. Então, depois diz aqui que um dos anciãos perguntou a João: esta gente vestida de branco, quem são eles e de onde vieram? E a resposta é: Senhor, tu bem sabes. E João responde: Senhor, tu bem sabes. Então o Senhor disse: são aqueles que passaram pela grande tribulação e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. Então aqui é aquela multidão. Nós, irmãos, se tomarmos a sério o caminho da Quaresma, seremos membros, estaremos naquela multidão vestida de branco, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que vêm, dizia o texto, que passaram pela grande tribulação. Então, irmãos, o tempo da Quaresma, a cinza, é mesmo isso, aceitarmos passar pela grande tribulação. Como indivíduos, mas também como comunidades e como igreja, passarmos pela grande tribulação e assim lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Grande tribulação é o sofrimento, é a dor que o cristão sofre por abraçar os valores do Evangelho. Todo aquele que, por abraçar fé, por viver o Evangelho na sua vida, é perseguido, é mal entendido, é criticado e até pode dar a sua vida. Então, esses irmãos passaram pela grande tribulação. Temos muitos irmãos perseguidos no mundo, em muitos países onde os cristãos não vivem a sua fé em paz. Os cristãos são perseguidos e morrem mártires, lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, sem lavarmos as vestes no sangue do Cordeiro, não poderemos pertencer, estar naquela grande multidão dos vestidos em branco. João vê no livro do Apocalipse. Então, irmãos, gostaria de deixar-vos esta reflexão sobre o significado das cinzas na Bíblia, deixar-vos com esta nota final, que é mesmo o que dá sentido ao gesto de receber as cinzas. Dizíamos, receber as cinzas é predispor-nos a abraçar o caminho da conversão, mas também
o caminho da cruz. O caminho da cruz, que é mesmo este que nos ajuda a lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e a passar pela grande tribulação. Então a cruz, cada um de nós tem sua cruz, cada um pode aplicar a cruz na sua vida. Cruz, qual é a cruz que está a carregar? Cruz da dor, da doença, da separação, do divórcio, a cruz da falta de perdão na família, cruz da traição, de muitas cruzes que devemos carregar com fé para podermos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Então, gostaria de terminar com um texto de Tiago capítulo 4, versículo 8 a 10. Tiago 4, 8 a 10. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadoras, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, deixo-vos esta exortação de Tiago 4, 8 a 10, que podeis também ler nas vossas Bíblias durante este tempo, o tempo da Quaresma, aproximar-se de Deus, lavar as mãos pecadoras, purificar os corações. Diz aqui, homens de dupla atitude, reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Assim seja. Então, boa Quaresma, bom tempo quaresmal a todos vós, que o Senhor derrame sobre cada um de vós a bênção da conversão, a bênção do arrependimento. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.